Oi, pessoal, tudo bem? Gente, meu nome é Davi. Eu vou ser o professor de vocês na disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores. Nós vamos se encontrar ainda em diversas disciplinas, no decorrer do curso. Então, primeiramente, aí, sejam bem-vindos ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação, aqui do Instituto Federal de São João. Vocês vão assistir as minhas primeiras aulas via YouTube, porque eu vou estar de licença. Na verdade, eu estou gravando hoje, é dia 20 de fevereiro que eu estou gravando essas aulas, tá? Então, provavelmente essas quatro primeiras aulas vocês vão estar acompanhando via YouTube, via videoaulas, tá? Vai ter algum professor que vai acompanhar vocês durante essas primeiras 4 semanas que eu vou estar de licença. Talvez sejam 3 semanas, porque dia 20, que é o dia de ingresso de vocês, eu já vou estar 1 semana de licença e minha licença provavelmente é de 4 semanas. Vou fazer uma cirurgia, tá? Ahn, qual que é a ideia dessa disciplina, pessoal? É a gente tratar, a gente aprender o arroz com feijão, a base de tudo, ou da maioria das coisas que vocês vão fazer no curso de Ciência da Computação, preparando vocês para serem profissionais e, é lógico, tentando dar um alicerce sólido para vocês poderem construir o restante das coisas que vocês vão aprender, tá? Para quem fez o curso técnico, essa disciplina talvez vai ser um pouquinho mais tranquila, principalmente no início, mas eu já gosto sempre de alertar, né, para tomar um pouco de cuidado, porque a gente vem do curso técnico, eu inclusive fiz curso técnico quando eu era novo. A gente vem do curso técnico para graduação achando que a gente sabe muita coisa, mas na verdade a gente sabe muito, muito, muito pouco. Então, tenham um pouco de humildade às vezes para não cair do cavalo, tá? Porque às vezes o tombo é grande, tá bom? Então vamos lá. Com o decorrer aqui da apresentação, na verdade, essa é só a primeira aula que vai ter um conjunto de slides de PowerPoint, tá? Que eu costumo passar para os alunos. Depois, nas outras, a gente vai direto no material. A gente vai ter um livro que vai acompanhar a gente durante o semestre. São notas de aula, um livro meu que eu desenvolvi, eu publiquei. É, são notas de aula, trechos de código para vocês acompanharem e listas de exercícios. E essas listas vão ser cobradas de vocês semanalmente durante o semestre todo, tá bom? Então hoje, então, né, apresentação da disciplina Introdução à Ciência da Computação. Hoje não, né? Essa é a primeira aula, né? Então meu nome é Davi Busato, como eu já disse. Se eu bocejar um pouco, vocês me desculpem, porque por causa da respiração eu acabo respirando errado e eu acabo bocejando. Não é sono, não é preguiça, tá? Então, a minha formação é bacharelado em Sistemas de Informação. Eu fiz na Unifeob, que é em São João, né? Alguns de vocês devem ser de São João, outros devem ser de fora. Tá? Que é uma faculdade particular, né? Que chama Unifeob. E tem outra faculdade particular aqui em São João Grande que chama FAI, Unifai hoje em dia, né? Que também tem cursos da área de informática, tá? Então eu fiz sistemas de informação na Unifeob e eu concluí em 2007. Aí eu fui fazer mestrado. Eu sou mestre em ciência da computação pela Federal de São Carlos. Fiquei lá 2008, 2009 e no início de 2010 eu terminei meu mestrado. Eu já estava trabalhando lá. Trabalhei com reengenharia de software, interação humano-computador e Rich Internet Applications. São aplicações ricas para a internet, que é uma coisa que hoje em dia não se fala mais, tá? A nomenclatura das aplicações, dos tipos de aplicações, das técnicas que são utilizadas é atualizado muito rapidamente, né? Na computação, tá bom? Então, um ano na computação, na informática como um todo, é uma eternidade, né? Porque muita coisa nova aparece. Eu tenho doutorado em biotecnologia, eu fiz na Universidade de Ribeirão Preto, trabalhei com bioinformática, então uma área bastante multidisciplinar, né? E eu lidei com biologia computacional. Fiz tratamento, comparação de estrutura de proteínas tóxicas, na verdade, proteínas que são aplicadas na agroindústria. O que eu investiguei é a relação entre a conformação das proteínas, né? Qual que é a forma tridimensional delas e a atividade que elas têm
a, a atividade tóxica que elas têm em relação aos insetos que elas afetam, tá? Depois eu posso falar mais disso também presencialmente, aí vocês me cobram, tá bom? Contato, pessoal. Nesse primeiro momento, eu gosto sempre de contato somente por e-mail, tá? Mas como eu vou estar afastado e como vocês estão ingressando, eu vou manter um grupo de WhatsApp, tá? Então eu vou criar esse grupo, eu vou colocar a professora Fernanda, que é a coordenadora do curso, e ela vai adicionar vocês para mim, tá? Vai passar para mim, eu vou adicionar vocês, ou ela adiciona também, tá? E aí dúvidas que porventura vão aparecendo, né, que fatalmente irão aparecer, vocês vão tirando comigo via WhatsApp. Tudo bem? A nossa disciplina, né, o nome dela é Algoritmos e Programação de Computadores. Essa grade do curso que vocês estão começando, né, é uma grade nova que a gente reestruturou o curso ano passado, um trabalho aí de reestruturação do curso, reorganização das disciplinas. Tiramos algumas disciplinas que não eram da computação, que não precisavam existir, a gente aumentar a carga de computação, trocamos as ordens de algumas disciplinas que estavam mais ou menos, estavam meio fora do lugar, né? Então o curso ficou bem mais redondo, vamos dizer assim. Essa disciplina chamava é, Construção de Algoritmos e Programação. Era o nome dela, agora mudou para Algoritmos e Programação de Computadores, que faz mais sentido. Tá? São 6 aulas semanais durante 19 semanas, totalizando 114 aulas no semestre. Vocês estão entrando aí com mais de um mês de atraso, né? Porque as aulas começaram, se eu não me engano, no dia. Não sei se foi o planejamento, começou dia 6 de fevereiro, se foram as aulas. Enfim, vocês estão entrando aí com umas 4 ou 5, não, até mais, umas 5 ou 6 semanas de atraso. Então a gente tem que correr atrás desse prejuízo, tá bom? Isso é motivo de força maior, né? É o SISU que funciona assim e a gente não tem muito o que fazer, tá? As nossas aulas, elas vão ser 2 aulas na terça-feira. Se eu não me engano, tô lembrando o horário ainda, tá? Se eu não me engano, é a segunda e a terceira aula da terça-feira e 4 aulas na quinta-feira, tá? A partir da segunda aula, segunda, terceira, quarta e quinta aulas, né? A gente tem um intervalo no meio, tá? Ah, esse déficit de tempo vai ser suficiente para a gente ver o conteúdo da disciplina? Vai, tranquilamente, tá? Talvez não dê para a gente ver os temas, os assuntos extra que eu costumo passar. Mas o principal da disciplina, que vai permitir que vocês tenham aí o conteúdo, né? Uma bagagem aí necessária para continuar no curso, vai ser visto tranquilamente, tá bom? Bem, logística, né? Principalmente como funciona a disciplina em relação à avaliação. Então a gente tem essa fórmula da média aqui meio assustadora, mas ela é fácil de entender, tá? A gente vai ter 3 grandes, vamos dizer assim, conjuntos temáticos na disciplina. A gente tem um período introdutório, depois a gente tem um período onde a gente vê coisas um pouquinho mais difíceis, entre aspas, e depois o restante que aumenta um pouquinho mais de dificuldade. Tá? Nada do que a gente vai ver é coisa absurdamente difícil ou complicada ou avançado. Tá? Talvez quando a gente for tratar de ponteiros, que é quando a gente vai lidar com acesso à memória, que é um pouquinho mais difícil de entender no início, mas treinando, fazendo exercício, estudando, tranquilamente exequível, né? Os exercícios são tranquilamente exequíveis, tá? Então, nossa disciplina não vai ter projetos, então a nossa média aqui, ela é essa primeira parte, essa parte de cima, tá bom? Que ela é uma média, na verdade, é um somatório de I até Q, de notas que vão ser geradas aqui de 0 a 10, dividido por Q. Esse Q aqui no nosso caso é 3. São 3 conjuntos, né, de agrupamentos temáticos que eu falei para vocês. Para cada um desses conjuntos, a gente vai ter uma avaliação escrita e um conjunto de exercícios. Os exercícios, eles não dão nota para vocês. O exercício, ele vai ser usado para vocês não perderem nota, na verdade, tá? Por quê? Cada avaliação
Então, como a gente vai ter uma avaliação, a primeira avaliação, a nossa primeira avaliação, vocês têm, por exemplo, se você tirou 10 na primeira avaliação, você tem direito a 5, tem direito a metade dele. A outra metade vai ser ponderada pela quantidade de exercício que você fizer. Então, se você fizer todos os exercícios em todas as listas até aquela prova, tirou 10 em tudo, você vai ter 10 gerado nessa outra fórmula de média aqui, dividido por 10, que vai dar 1. A tua outra metade da prova vezes 1 vai dar a metade. Então, você tem a metade original, que seja é tua, e essa outra metade ponderada aqui pelo 1, que vai te dar os outros 50%. Tá? Ou seja, não fez exercício, não fiz nada. 0 aqui, 0 por 10 dá 0. Metade da nota da prova vezes 0 é 0. Você perdeu metade da prova. Tá bom? Vou fazer um exemplo aqui para ficar claro o que é que está acontecendo. Tá? Ainda vai ter uma soma aqui de valor de desafio. Tem turma que eu dou desafios, tem turma que eu não dou. São exercícios opcionais. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, faz. E eu gosto de fomentar um pouco de disputa entre a turma. Tá? Então, esse desafio, só o primeiro que entregar que ganha ponto e assim por diante. Mas não sei ainda se vai ter ou não. Tá bom? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Não é uma coisa que vai salvar a nota de ninguém. Porque normalmente quem faz desafio é quem está empenhado com a disciplina e não vai ter problema com nota. Tá bom? Bem, deixa eu dar um exemplo da nota para vocês entenderem. Tá? Então, põe um fundo preto aqui. Então, pessoal, por exemplo, né? Fiz a primeira prova que a gente chamou de A lá, né? A1. Primeira prova. Prova 1. Opa. Prova 1. Tirei 10. Tá? Espera aí que a minha caneta aqui tá querendo atrapalhar. Deixa eu mexer aqui nela rapidinho. Eu acabei de reconfigurar ela. E eu acho que é isso aqui que tá me atrapalhando. Deixa eu ver. Isso. Vou voltar aqui. Vamos de novo ao exemplo, né? Então, você fez a primeira prova, avaliação 1, tirou 10. Fez a segunda prova, tirou 8. Fez a terceira prova, tirou 7. Beleza? Para cada prova, vão ter um conjunto de lista de exercícios que vocês vão fazer. Então, vamos supor que até a primeira prova tiveram 4 listas de exercício. Estou dando um exemplo, tá? Na verdade é mais, mas tiveram 4 listas de exercício. Então, você tirou 10 na primeira, tirou 10 na segunda, tirou 10 na terceira e tirou 10 na quarta. A média aritmética disso aqui, 10 mais 10 mais 10 mais 10, isso aqui é 40, dividido por 4, a média é 10. Certo? Pela aquela nossa fórmula lá, o que a gente vai ter? A gente vai ter que A1 dividido por 2 mais A1 dividido por 2 mais essa média, que deu 10 aqui, dividido por 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. A1 dividido por 2, o A1 é 10, não é? Tirou? 10 dividido por 2 dá 5, mais 5 vezes 10 dividido por 10, que dá 1. Então, 5 mais 5 vezes 1, que é 5, isso aqui é igual a 10. Então, a tua primeira nota do primeiro agrupamento temático é 10. Ok? Vamos pegar agora o exemplo da nota 8. Vamos falar que tiveram 2 listas de exercício, você fez uma e não fez a outra. Então, você tirou 10 uma e não entregou a outra, ficou com 0. A média de 10 e 0 é 10 mais 0, que é 10 dividido por 2, porque são 2 notas, né? Isso aqui vai dar 5 de média. Tudo bem? Vamos fazer a continha aqui para a avaliação 2 agora. Avaliação 2 dividido por 2, mais avaliação 2 dividido por 2, vezes o 5, que é a média das listas de exercício até a prova 2, por 10. Isso aqui vai dar
A avaliação 2 dividido por 2 dá 4, porque é 8 dividido por 2. De novo, 4, porque é a mesma nota dividido por 2 de novo, vezes 5 dividido por 10, que dá meio. Então vejam, isso aqui multiplicado por meio é dividir pela metade. Concordam? Então, aqui não tem o 2, né? Desculpa. Então é 4 mais 2. Você perdeu 2 pontos aqui, porque você não fez metade das tarefas. Então a tua nota aqui nesse agrupamento é 6. E na avaliação 3, vamos imaginar uma situação ainda mais problemática, que você não fez nada. Não fez tarefa nenhuma. Zerou a tarefa. Então, você teve 0 de exercício. Então, A3 por 2 mais A3 por 2 vezes 0 dividido por 10, 0 dividido por 10, que vai dar 0, né? Avaliação 3 dividido por 2, 7 por 2 dá 3,5, mais 3,5 vezes 0. 3,5 vezes 0 é 0. Então você ficou com 3,5 no terceiro agrupamento. Percebam, não fazer exercício não te dá nota. Não fazer exercício tira a nota. Fazer exercício faz com que você não perca a nota. Tá bom? Agora, para calcular o restante, é a média aritmética desses três aqui. 10 com 6 com 3,5 vai dar 19,5. 19,5 dividido por 3 vai dar 6 e alguma coisa, né? 6,5. 6,5, né? Tudo bem? Então, a média, então, foi de 6,5. Então, quer dizer, você pode dar umas escorregadas, mas isso vai influenciando sua nota. Outra coisa que eu não comentei nos slides, vai ser comentado com vocês com a coordenadora, mas já vou adiantar. Para ser aprovado em qualquer disciplina, vocês precisam ter a média, vou chamar de M aqui, maior ou igual a 6 e frequência de 75%. Então, se eu tenho 100 aulas, em 75 aulas vocês têm que ter presença. Certo? Para ficar de avaliação final, que seria a recuperação ou o exame, né? A média ela tem que obrigatoriamente ser menor que 6 e maior ou igual a 4. Se a média ficar menor que 4, você já está reprovado. Ok? Para ter direito a fazer a avaliação final, a média tem que ser maior ou igual a 4, então no mínimo 4, menor que 6, porque acima de 6 você estaria aprovado, né? Só que aqui e frequência de 75%. Beleza? A média ficou abaixo de 4, reprovado. Independente de frequência. A frequência ficou abaixo de 75%, reprovado, independente da nota. Tudo bem? Então, é assim que funciona. Já vou avisar também, eu sou uma pessoa, eu sou muito metódico. Eu gosto das coisas certinhas, organizadas. Então, assim, eu vou avisar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois eu não aviso mais. Tá bom? Quem tem um perfil mais introvertido, que tem vergonha de perguntar, que tem vergonha de interagir, não tem problema nenhum. Só que fique claro, eu não vou ficar pegando na mão de vocês, tá certo? Afinal de contas, agora vocês estão no último nível de ensino, vamos dizer assim, sem ser pós-graduação, né? Onde vocês estão quase que por si só. Então vocês têm que estudar junto, vocês têm que ir atrás das coisas, tirar dúvida nas aulas, porque não adianta chegar lá no fim e pedir um trabalhinho. Isso aí eu não faço. Tá certo? Ah, professor, me dá meio ponto. Nem pensar. Se precisar reprovar por meio ponto, vai reprovar por meio ponto e pronto, acabou. Tudo bem? Então, para deixar bem claro como as coisas vão funcionar, para depois a gente não ter discussão, não ter nenhum desentendimento. Tá? Vamos voltar lá para a apresentação. Então, tudo isso que eu acabei de falar é a explicação disso aqui. Tá? Isso aqui, opa, são as médias dos exercícios. Isso aqui é a nota dividido por 2 vezes a média dos exercícios dividido por 10, que é a outra metade. E isso aqui
esse sigma aqui, esse somatório dividido por Q, é a soma daquelas três notas finais que foram obtidas lá, né? Que foi 10, 6 e 3,5, dividido por 3, que deu 6,5 de média, tá bom? Então, se o aluno, naquele caso, tiver com frequência acima, igual, né, maior ou igual a 75%, quer dizer que ele está aprovado na disciplina, tá bom? O que a gente vai ver durante o semestre? Qual que é o nosso conteúdo programático? Apresentação da disciplina Introdução à Ciência da Computação, que é o que a gente está vendo agora. Então, o que é o computador, linguagem de alto e baixo nível, introdução à linguagem de programação C. Depois, tudo agora relacionado à linguagem de programação C. Chama C a linguagem de programação que a gente vai ver. Tá? Entrada e saída padrão, variáveis, operadores aritméticos e precedência de operadores, estruturas condicionais ou de seleção, estruturas de repetição ou de laço, arrays uni- e multidimensionais, biblioteca matemática padrão, funções, ponteiros, strings, estruturas, definição de tipo, estruturas struct, definições de tipo, que é typedef, uniões e enumerações, arquivos, streams e redirecionamentos, alocação dinâmica de memória, recursividade e depois mais três tópicos quase que opcionais, tá? Funções com argumentos variáveis, ponteiros para estruturas, para ponteiros e para funções, tratamento, manipulação e recuperação de erros, tá? Então, o essencial, absolutamente essencial mesmo da disciplina, eu diria que ele vai até aqui em strings, tá? Estruturas, importante. A gente tem que chegar até aqui. Daqui para frente, não tem tanto problema se a gente não cobrir, tá? O plano da disciplina vai falar para a gente ir até aqui, tá bom? E é o que a gente vai fazer, tá? Esse restante aqui são assuntos extra. Se a gente não cobrir, não tem problema, mas o material vai estar pronto e eu vou estar disponível para tirar dúvida caso seja necessário, tá? Estou gravando já há 22 minutos, vou tentar dar uma acelerada para não ficar muito cansativo. Bibliografia. Tudo disponível no Moodle. O livro que a gente vai usar como base, que vai ter o nosso conteúdo base, as notas de aula, exemplos de códigos, exercícios, é o livro Coletânea de Exercícios e Notas de Aula em Linguagem de Programação C que eu desenvolvi. Tá bom? Eu que elaborei, eu que preparei, eu que publiquei. Tá? Bibliografia complementar para vocês. Se quiser ir atrás de mais exercício, quiser ir atrás de mais conteúdo e assim por diante. C como programar, sexta edição, dos Deitel. Treinamento em linguagem C, segunda edição, da Vitorine e Viviane Mizrahi. E C Programming, a Modern Approach. Todos esses livros, a gente tem eles na biblioteca e tem na biblioteca virtual da Pearson também, que a gente tem acesso. Então no Moodle, tá aqui disponíveis no Moodle, porque vocês vão ter acesso a esses dois, menos esse, tá? Esses dois livros aqui, vocês têm acesso via biblioteca virtual, que depois vocês vão ser orientados a como fazer uso dessa biblioteca, como que acessar elas, tá? Esse aqui não tem a cópia dele eletrônica, porque senão seria pirataria, mas a gente tem um ou dois exemplares na biblioteca. Se eu precisasse falar, qual que é o melhor livro de linguagem C para aprender linguagem C direito, é esse aqui, tá? O meu livro é um livro de direcionamento, tá? Não é um livro texto. Esse aqui é um livro texto importante, muito bom. Deitel, show de bola também, tá? Então, esse a gente vai obrigatoriamente usar, distribuição gratuita, distribuição eletrônica. Esse aqui, quiser ir mais a fundo, esse aqui é show de bola. Então, primeiro esse, depois esse, depois esse. Tudo bem? Então, vamos agora começar, né, de fato, né, a disciplina. Além disso, tá ali disponíveis no Moodle, né, que eu esqueci de dizer. Vocês vão ter acesso a um ambiente virtual de aprendizagem que chama Moodle, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na minha segunda ou terceira gravação, tá? Vocês vão ter acesso a esse ambiente, eu vou passar a senha para vocês. Só que para vocês terem acesso, vocês vão ter que ter o usuário e senha de vocês, que é o mesmo do SWAP, que é o sistema que vocês vão usar para consultar nota e gerenciar a vida acadêmica de vocês. Tá? Chama SWAP, S-U-A-P. Vai ser o mesmo login, mesma senha, tá bom? Mas depois vocês vão aprender como usar. Por enquanto, todo o conteúdo da disciplina
ele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo com um link de download. Na verdade, é uma pasta compartilhada no Google Drive, do meu Google Drive, que vocês vão entrar e tem lá o conteúdo, tá bom? Vai ter essa apresentação, vai ter um livro da história da computação, vai ter uma pastinha de instaladores e instruções, que é um outro vídeo que eu já gravei, que eu vou colocar como segundo vídeo na playlist, que vai estar esse aqui como primeiro, explicando para vocês como configurar o computador de vocês para poder trabalhar e o computador da escola também, fazer algumas coisas no computador da escola. E que mais? E o livro, esse primeiro livro aqui, PDF dele, e os arquivos dele, tá? Os arquivos fonte dos exemplos, um arquivo de teste que a gente vai usar para testar se a solução do exercício está certa ou está errada, que é um programa que eu desenvolvi que vocês vão utilizar, e mais um arquivo que é um gabarito de um exercício que é para conversão de números romanos para números decimais, que como é muito número diferente, tem um gabarito lá para vocês testarem se o programa de vocês está fazendo tá resolvendo direito, tá? Então, muito bem. O que se espera de um cientista da computação, né? Afinal de contas, né, vocês entraram aqui para fazer um curso de ciência da computação. E o que vocês esperam disso, né? Às vezes o que a gente espera é diferente do que a gente vai ter como produto final, né? Vocês vão aprender a usar o computador? Quase isso. Vocês vão ser super usuários de computador, né? Vocês vão aprender a programar um computador. Vocês vão aprender a criar soluções para problemas do mundo real. Só que essas soluções construídas utilizando programas. Vocês vão programar. Então, esse é o arroz com feijão do curso, tá? Então, que se resume, né, a ter esse pensamento computacional em traduzir coisas do mundo real em instruções, né, em lógica, de modo que você consiga construir um programa, e entender os limites da computação, até onde a computação resolve ou não resolve um determinado problema ou tipos de problema. E como eu falei algumas vezes já, mapeamento de problemas do mundo real para o domínio computacional. Então, transformar problemas reais em soluções computacionais. Tá bom? Bem, e essa disciplina, a primeira palavrinha dela, né? Algoritmos, que é um termo que é muito utilizado, muito corriqueiro atualmente, né? A gente ouve falar muito, né? O algoritmo, algoritmo, algoritmo. E normalmente por gente que nem sabe o que quer dizer, né? Pensa que o algoritmo, que esse tal desse algoritmo é uma entidade, né? Metafísica, esotérica, deística, né? Sei lá, uma coisa super poderosa. Mas não. O que é um algoritmo, né? Definições aqui, né? Uma definição bem informal. Um algoritmo é um conjunto finito de instruções, finito, né? Que tem fim, né? Uma quantidade X de instruções executadas em ordem lógica que tem como objetivo resolver um problema. Então, o que a gente vai fazer nessa disciplina? A gente vai ter um problema, a gente vai transformar esse problema num conjunto finito de instruções que vão ser executadas em ordem lógica que vão resolver aquele problema. O que a gente vai usar para escrever esse conjunto finito de instruções? Uma linguagem de programação que vai transformar o algoritmo num programa no final que vai ser executado pelo computador, pelo sistema operacional do computador, tá? Então, e algumas definições formais aqui de algoritmos, né? Então, a definição do dicionário: conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número de etapas. Vejam, é praticamente a mesma coisa que está dita ali de modo informal, né? O que falta ali no informal é essa história aí de perfeitamente definidos, né? Que a gente tem que ter uma definição totalmente precisa do que um determinado passo faz. Outras definições do Robert Sedgwick, que é um autor absurdamente bom, competente, ele é um senhor já. Eu não lembro se ele é fundador ou se atualmente ele participa da mesa diretora da Adobe. Vocês já ouviram falar? Adobe, né? Desenvolve Photoshop, diversos outros programas gráficos. Robert Sedgwick, tá? Ele é professor, acho que na Universidade de Princeton, se eu não me engano. Eu uso o livro dele nas disciplinas de estrutura de dados, que são disciplinas mais
para o meio aí do curso, tá? E a gente, provavelmente vocês vão ter essa disciplina comigo. Então, duas definições do Sedgwick sobre algoritmos, né? Então, a primeira, o termo algoritmo é usado na ciência da computação para descrever um método de solução de problemas que é... sempre travo nessa palavra suitable, né? Suitable quer dizer que é aplicável, né? Depois eu procuro a definição. É impressionante como sempre esqueço a tradução direta. Então, o termo algoritmo é usado na ciência da computação para descrever um método de resolução de problemas que pode ser, né, implementado como um programa de computador. Ou, que é o algoritmo, né? Métodos para resolver problemas que são possíveis de ser, né, implementados num computador. Tá bom? Então, é isso. Mais ou menos a mesma coisa. O Sedgwick ele já amarra o termo algoritmo com a ciência da computação, enquanto as outras duas definições são definições um pouco mais genéricas, né? Inclusive, a gente pode chamar, por exemplo, o processo de seguir uma receita para fazer alguma coisa de algoritmo, ou o conjunto de passos para consertar determinado, uma determinada coisa que está quebrada. Por exemplo, quebrou a caixa d'água. Quais são os passos lógicos para eu consertar a caixa d'água? Primeiro eu vou lá, vejo qual é a caixa d'água, qual é o tamanho dela, qual é a capacidade, né? Quais são os canos que saem dela para eu poder comprar uma nova que seja do tamanho da anterior. Compro, desinstalo, tem que tirar do telhado, instala nova, limpo e assim por diante, né? Então a gente tem passos que precisam ser seguidos numa ordem lógica, tudo bem? Porque não adianta eu comprar uma caixa d'água nova e jogar ela em cima da velha, né? Tem que tirar a velha antes. Bem, tem agora alguns slides que eu não vou ficar não vou ficar falando muito. Eu vou passar rapidinho, senão fica muito cansativo e a gente já está com meia hora de gravação. É sobre um breve histórico da ciência da computação, que tem ali uma mãozinha com a matemática. Tá? A ciência da computação ela meio que caminha junto com a matemática. Tá? Então tem desde lá, né, da criação dos primeiros dispositivos mecânicos para automatizar cálculo, né, a ábaco, por exemplo, 4.000 antes de Cristo, até hoje em dia. Então, coisas que foram acontecendo, que foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo e foram chegando ao que a gente tem atualmente, tá? Então, desenvolvimento da primeira máquina de calcular pelo Blaise Pascal, dispositivo de cálculo capaz de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Barará, barará, barará. Eu vou andar um pouquinho rápido aqui, não vou ficar sofrendo não, tá? Depois vocês dão uma olhada com calma, tá bom? E eu não vou cobrar também isso porque essa disciplina não é uma disciplina de história, né? Essa é uma disciplina de algoritmos. Então, o principal salto que ocorreu aí foi em 1936, com o vislumbre, né, do programa armazenado, essa ideia de programa armazenado pelo Conrad Suzy. O que é essa ideia, né, do programa armazenado? Já vou falar sobre isso, tá? Mas basicamente você ter um dispositivo que o programa faz com que o dispositivo, o hardware, funcione de determinada maneira, de uma maneira ou outra, tá bom? Vejam, no mesmo ano, criação do cálculo lambda pelo Church e a computabilidade e a máquina de Turing definidas aí pelo Alan Turing. Então, todo o arcabouço teórico da computação, de base da computação, da teoria da computação, criados em 1936, e o Konrad Zuse, alemão, vislumbrando essa ideia do programa armazenado. Então, 1936 foi o divisor de águas aí, né? Um dos primeiros divisores de águas, talvez o principal, né? Então, algumas imagens aqui de computadores antigos, né? 1938, esse aqui é o Z1, o Z2 e o Z3, 40, 41, todos do SUSE.
Teve o 4 também, mas o 4 foi destruído na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. É o Colossus do Alan Turing. Vejam o tamanho dos computadores, né? E a capacidade deles infinitamente menor de processamento que a gente tem hoje em dia, por exemplo, num celular. Então, 1944, o Mark I. O Mark era da IBM, né? E o Colossus era da universidade que o Alan Turing trabalhava, não estou lembrando agora exatamente, tá? Que o Z4, o Z5 que foi destruído então na Segunda Guerra Mundial, tá? Do SUSE. ENIAC, esse aqui é bem famoso, né? Um dos primeiros computadores eletrônicos, só que ele era decimal. Ao invés de trabalhar com sinais binários, ele trabalha com sinal decimal. 10 tipos de sinais diferentes para fazer os cálculos, né? Fazer com que o computador funcionasse. E isso é muito mais complicado que você tiver dois tipos de sinais só, né? Verdadeiro ou falso, ligado, desligado, né? Que seria o binário que a gente trabalha, tá? Então, continuação, eu vou passar rapidinho, tá? E tudo isso eu tirei da onde, né? Da minha cabeça, de pesquisas na internet, na Wikipedia? Não. Busquei no livro História da Computação, né? O Caminho do Pensamento da Tecnologia. É um livro publicado pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é de distribuição gratuita, digital, e ele tem no material da disciplina, caso vocês queiram dar uma olhada, tá? E agora então a gente começa a colocar um pouco mais do pé, né, realmente na questão dos algoritmos, né, na questão do pensamento computacional. Então, pessoal, nós temos dois tipos de conhecimento que a gente pode destacar. O tipo declarativo e o imperativo, né? O que é o tipo declarativo? A definição. Então, lá na matemática, a gente tem definições, né? Define-se determinada operação, ela funciona com esse conjunto de regras, e é assim que a gente adota, é assim que a gente utiliza. Ou o modo imperativo, como que a gente faz com que alguma coisa funcione, ou como que a gente faz com que alguma coisa convirja para algum valor. Tá? Então, olha só, exemplo aqui, simples. Definição de algo. Então, a raiz quadrada de x é igual a y. Isso implica que esse sinalzinho, essa setinha, né? Com dois tracinhos, né? Um igual com uma seta, isso quer dizer implica, né? Então, daqui para lá é verdade. Se raiz quadrada de x igual a y, isso implica que y quadrado ao quadrado é igual a x. É fácil perceber isso, né? Desde que, lógico, né, o y seja maior ou igual a zero, você não vai ter um resultado negativo de uma raiz quadrada. A gente sabe que isso não existe. Tudo bem? Olha agora o modo imperativo de realizar esse cálculo se você, por exemplo, não souber de cabeça a raiz de um número. Uma forma de fazer. Tá? Isso aqui é uma representação clássica de um algoritmo. Tá? Então você tem o início do algoritmo. A gente chama isso aqui de pseudocódigo. É um código que não é um código de linguagem de programação, mas é um código escrito de modo a entender esses passos. Tá? Então, início. Escolher o valor para y, que é o valor que você vai chutar o resultado daquela raiz que você quer calcular. Você quer calcular a raiz de x, só que você não sabe. Só que você chuta alguma coisa aproximada. E começa a se fazer o quê? Olha só. Se o y ao quadrado for aproximadamente x, estiver perto de x, então para e fala que a resposta é y para aquela raiz quadrada de x. Caso contrário, faz um cálculo e armazena em y. Y recebe, olha lá, essa setinha para a esquerda recebe ou atribui a y, né? Y recebe y mais x dividido por y dividido por 2. Esse processo fica se repetindo. Estão vendo que tem aquela palavrinha repita ali embaixo? Por que repita? Porque eu quero procurar por um y que chegue um y ao quadrado, desculpa, que chegue próximo de x ou que seja exatamente igual ao x. Porque afinal de contas, meu y ao quadrado é igual ao x, que implica, né? A gente viu que a raiz quadrada de x é igual a y. Então eu quero convergir, eu quero gerar um valor inicial de y e eu quero ficar realizando esse cálculo até que eu convirja, até que essa função, esse algoritmo, ele convirja o valor do y ao quadrado para x. Certo? Vamos tentar fazer isso?
Vou tirar um print aqui, ó. Vou abrir o Paint aqui. Vou recortar isso aqui, ó. Só para eu pôr naquele programa de desenho lá, tá? Para a gente poder fazer o exemplo, tá bom? Então, novo aqui, não. Vou salvar aqui na área de trabalho. Tem o meu programa de desenho aqui. Criar uma página nova. Não, é aqui. Olha só. Quero calcular a raiz quadrada de um determinado valor. Vamos pegar uma coisa que a gente conhece, para ver se a gente converge rápido. Quero calcular a raiz quadrada de 9. Sabe que é 3, né? Só que eu quero calcular. Quanto que é esse y aqui? Não é isso? Que a gente tinha lá. Raiz quadrada de x é igual a y se o y ao quadrado for igual a x, né? Então a gente tem isso aqui, ó, essa verdade declarativa aqui, né? Raiz quadrada de x é igual a y se y ao quadrado é igual a x. Não é isso? Então tá. Vamos seguir passo a passo. Então escolhe um valor para y. Imagina que a gente não sabe um valor de y, mas vamos escolher um valor. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Y. Opa, ficou torto. Vamos chutar 7. Sabe que não é. Sabe que é 9 porque é fácil, né? Mas vamos chutar um 7. 7 ao quadrado, vamos pôr aqui y ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Não é isso? Não é? Aqui sabe que o resultado é 3, né? Estou chutando 7. 7 ao quadrado é 49. 49 é próximo de x? Não. Então recalculo y. Y recebe. É igual a, né? Quanto que é? 7 mais x dividido. X a gente sabe que é 9, né? 9 dividido por 7 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual. 9 dividido por 7, vamos abrir a calculadora. 1,2857. 7 mais 1,2857 dividido por 2, então é 8,2157. Vai dar 8,10. 8,10, vai. Vou chutar 8,10. Tá? Gerei um novo y. Elevo 8,1 ao quadrado, vai dar 64 e alguma coisa. É isso? Se a gente continuar esse processo, agora eu vou colocar no Excel, porque senão a gente vai ter que ficar lidando com esse monte de número quebrado, vocês vão ver que uma hora vai começar a convergir e vai chegar para a raiz. Tá? Então vamos traduzir isso aqui no Excel. Tá? Eu vou aqui dentro do Excel, não sei se vocês conhecem o Microsoft Excel, uma ferramenta super útil, super importante, né? Uma planilha eletrônica, né? Que é uma forma de programação. Então vamos colocar aqui a nossa fórmula. Tem gente que não gosta de chamar de fórmula, né? Fala que fórmula é só no Harry Potter. Isso meio besteira, né? Pode ser tão purista assim em algumas coisas. Mas enfim, vamos lá então. O que eu vou fazer aqui no Excel? Eu vou pôr meu x, que é a raiz de alguma coisa que eu quero calcular. E eu vou pôr meu y, certo? Deixa eu aumentar mais um pouquinho a fonte aqui. Para ficar bem visível. Eu acho que assim é o suficiente, né? Para vocês aí. Muito bem. Vou colocar uma grade. Não, deixa assim mesmo, tá bom. Vou falar que eu quero calcular a raiz de 9, certo? Só que eu não sei. É o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Só que eu não sei o resultado. Vou chutar um 7. Quanto que é y ao quadrado? Isso aqui é uma notação que vocês vão ver muito, tá? Y, uma variável circunflexo um valor, quer dizer que aquela variável
elevado àquele expoente, tá? Y ao quadrado é igual a isso vezes ele de novo. B2 vezes B2, coluna B, linha 2, que é aquele valor ali, 49. Tudo bem? Quando que eu sei que eu tenho que parar? Quando o quê? Isso aqui estiver próximo disso. Está próximo? Tá. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer a conta aqui, ó. Vou chamar de conta, tá bom? O que eu vou fazer aqui, nesse caso? 49 está perto de 9? Não tá. Então eu vou pegar e vou fazer a continha dessa forma aqui. Que é o quê? É y, não é? Meu novo valor do y. É o y anterior mais o x dividido pelo y. Tá entendendo a ideia? B2, que é o y, mais A2, que é o x, dividido por B2, que é o y. Tudo isso aqui dividido por 2. Lá tinha dado 8,10, né? De cabeça, mais ou menos, né? Faltar dividido por 2, né? Faltou dividir por 2 aqui, né? 8,10 é o que estava aqui, né? Era 4,10. Ia dar 8,20 alguma coisa. Enfim, o professor erra também, viu? Pra ficar claro, tá? Não adianta ficar querendo pegar o professor no contrapé. Só dar essa dica para vocês também. Muito bem, essa conta é o meu novo y. Então, meu y agora passou a ser isso aqui. O y ao quadrado, agora eu vou arrastar isso aqui, porque ele vai repetir. Estão vendo que aqui ele levou isso aqui ao quadrado? Aqui vai levar isso aqui ao quadrado. E a minha conta, que eu pego o y duas vezes e o x ele tem que ser o quê? Fixo, porque o x vai ser sempre aquilo lá. Então aqui eu vou apertar a tecla F4, vai pôr 2 cifrão antes da coluna, antes da linha. Isso quer dizer que vai fixar. Eu vou dar Enter. E eu vou puxar para baixo de novo. Então percebendo que de 4 passou a ser 3. Meu próximo y, né? Esse cara aqui ao quadrado, ele vai passar um pouquinho do 9. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir isso aqui. Porque aqui eu estou pegando esse valor, aqui eu estou elevando o y ao quadrado, e aqui eu estou pegando esse valor e fazendo a conta com o x fixo. Selecionei todo mundo e eu vou arrastar. Aqui. Olha só. Quantas vezes eu repeti a conta? 1, 2, 3. Na quarta vez, eu já tive o quê? O y. Correto, vamos dizer assim. Só que aqui ele é ao quadrado, aqui provavelmente tem uns quebradinhos ainda, tá? Aqui, ó. Tem umas casas decimais bem insignificantes. Foi propagado e deu 9,0002. Só que na próxima já virou número inteiro. Então, a partir daqui, vamos dizer assim, a gente já tem o quê? Que isso aqui é igual a isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para ficar claro, se isso aqui é igual a isso. Só que o x, de novo, né, ele é fixo. Falso. E eu vou arrastar também. A partir daqui, eu tenho a conta feita. Entenderam a ideia? Vamos pegar outro número? 114. Raiz quadrada de 114 é 12, né? Um pouquinho. 114. Olha só. Chutei. Não, 114 não. 144, né? Olha lá. Certo? 144 a raiz é 12. Mas percebam, funciona para raízes não exatas, vamos dizer assim, né? Raízes quadradas não exatas. Então, a raiz quadrada de 114 é aproximadamente 10,6771. Certo? Ah, mas será que funciona para números grandes? Vamos testar. Vamos pegar aqui. Vamos pegar 2684. 2684 ao quadrado é 7.203.856. Vou copiar isso aqui
Ctrl C aqui. Um pouquinho. Up, 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 up. Vamos digitar. 7.203.856. Estão vendo que o Y nem mexi. Mas eu posso... vamos falar aqui, sei lá. A raiz aqui é 1000. Olha só como converge rápido, né? Então, 1000, 1000 ao quadrado. Fez a conta, deu 4.000 e alguma coisa. Agora eu usei de novo. Pá, 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 pá. Quantas vezes eu repeti a conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima vez eu cheguei no valor certo da raiz. Certo? Isso aqui é um problema que a gente chama de cálculo numérico. A gente usa o computador para transformar uma conta, um método matemático em algo que o computador consegue resolver e dar a resposta para a gente. Então, olha só, a raiz quadrada de 7.203.856 é 2.684, que foi exatamente o que a gente fez aqui, né? Um pouquinho, 2.684 vezes 2.684 dá 7.203.856. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então, esse é o pensamento imperativo de como, de uma forma, né, do método para resolver raiz quadrada, tá? Então, terminando, né? Estamos na reta final aí da nossa primeira aula. Como automatizar mecanicamente a receita apresentada? Então, a gente tem essa receita aqui, né? Como que automatiza isso? Ou a gente cria um programa, um computador, desculpa, que ele só faz isso. Você fornece o valor para ele, ele extrai a raiz quadrada. Desenvolve um circuito eletrônico que faz só isso. Você configura ele com um valor inicial e ele vai gerar a saída para a gente. Qual que é o exemplo de um computador de programa fixo que a gente usa muito? Calculadora. Nessa calculadora aqui que eu mostrei que é um programa de fato. Essa calculadorinha do i99, usa no bar, usa na padaria, tá? Calculadora simples. Aquilo é um computador que só faz aquilo. Ele só sabe fazer aquele conjunto finito de operações naquele determinado conjunto de entrada, e só isso. Mas e aí? Toda vez que eu preciso resolver um problema novo, eu vou ter que construir um computador novo. É um problema, né? Então vem a ideia do computador de programa armazenado. Eu tenho todo um circuito, eu tenho toda uma infraestrutura construída que ela pode ser programada. Você cria um programa que vai fazer com que aquele circuito execute e gere uma resposta. Que foi o que a gente fez no Excel, que foi o que a gente poderia ter feito na linguagem C. Tá? Então, ao invés de haver uma máquina com um circuito fixo, que tal haver uma máquina que recebe como entrada um circuito ou uma receita, se reorganiza internamente e é capaz de realizar aquela receita. Não tem nada de mágica aqui, tá? Esse negócio de se reorganizar não tem nada de mágica, tá? É como as portas lógicas vão funcionar lá dentro. Dependendo do estímulo, ela vai gerar um resultado. Ou seja, que tem a capacidade de agir como uma receita. Aí vem a ideia, então, como eu já falei 2, 3 vezes, o computador de programa armazenado. Você cria programas, armazena em algum meio de armazenamento, e quando você quer executar aquele programa é executado, aquele programa é carregado na memória, é executado e é gerada a resposta. Tá? Então, os computadores hoje em dia, de modo geral, eles seguem o que a gente chama de arquitetura de von Neumann. Esse von se pronuncia von, tá? Arquitetura de von Neumann. Mas quiser falar von Neumann, não tem problema nenhum, tá? Mas a pronúncia é von Neumann. Como que é constituído um computador hoje em dia? Inclusive, o que a gente tem num smartphone, que praticamente todo mundo tem, né? A gente tem a memória principal e a gente tem uma unidade de processamento central, que é a CPU, Central Processing Unit. Basicamente é isso. Na memória principal, eu tenho os programas armazenados que estão em execução e os dados que esses programas estão manipulando. Então, lá no programa tem as instruções de um ou mais programas e os dados desses programas, tá? E a CPU ela é responsável em pegar pedacinhos de instruções, pegar as instruções que estão na memória, enviar não, processar esses comandos e gerar valores, gerar respostas, gerar dados para se armazenar na memória de novo e esse ciclo continua até que se obtenha o resultado esperado ou um erro, pode ser.
tá? Então as CPUs, elas são compostas basicamente, né, de uma unidade de controle, opa, e de uma unidade lógica aritmética, tá? Dessa unidade de controle é ela que vai meio que orquestrar como o circuito funciona, como deve funcionar, e a unidade lógica aritmética é a que vai fazer a conta de fato, né? Vai fazer aquele cálculo que precisa ser feito com aqueles dados e vai gerar alguma coisa, tá bom? Esse PC é chamado de Program Counter. Se a gente for falar de compiladores, vocês forem ver sistemas operacionais, aí a gente entra mais em detalhe nesses assuntos, tá? Mas aqui é só para entender. O PC seria uma região ali da unidade de controle, né? Uma memóriazinha da unidade de controle que vai ficar armazenando qual que é a instrução que está ativa na memória no momento. Então, para falar para a unidade, para o CPU, ó, vai lá naquela região da memória, pega aquela instrução e executa. Tá? Todo o processo de execução de instrução, aí a gente vai ver em arquitetura de computadores, aí tem toda uma lógica também. Tá? Só que essa aqui é a arquitetura básica, básica, básica. A maioria, estão todos os computadores atualmente, eles são baseados, todos não, né? Estou exagerando, mas a grande maioria, né? A massiva maioria, é baseada nessa arquitetura. Lógico que tem coisas que orbitam ela, né? Outros tipos de memória, a CPU tem memória, outros tipos de CPUs, né? Hoje em dia tem as GPUs, né, que são as Graphic Processing Units, são as unidades de processamento gráfico. Tem as APUs, né, que são as Accelerated Processing Units, são unidades de processamento acelerado, mas a arquitetura básica é essa aqui, tá? E como que a gente faz para programar essa bendita dessa máquina, né? A gente pode programar de diversas formas, né? Ou de um nível quase conversando com a máquina diretamente, que são as linguagens de montagem, são os assemblies, a gente chama assembly, tá? E esse código assembly ele é montado por um assembler, que então gera código de máquina, que vai sim, então, poder ser executado pelo computador, carregar na memória executado, ou usar linguagens de alto nível, são linguagens mais próximas à linguagem humana. São as linguagens de programação que a gente trabalha. Elas não são exatamente uma linguagem natural, mas elas também não estão tão próximas da linguagem de máquina, que seria quase um relacionamento um para um, né? Você tem um mnemônico do assembly, né, uma instrução do assembly que vai gerar um código de operação no processador. Então, isso é mais complicado de lidar, porque você tem um controle muito fino das coisas. Enquanto na linguagem de programação de alto nível, muita coisa é feita de forma, quase tudo na verdade, né? É feito de forma automática para a gente. Você escreve uma instrução, aquilo vai gerar um monte de instruções de baixo nível que quem vai fazer esse processo de traduzir a linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível é basicamente um programa que chama de compilador. Cada linguagem de programação tem o seu e assim por diante. E como cientistas da computação, vocês vão ter uma disciplina de construção de compiladores mais adiante no curso, tá bom? Então, as linguagens de programação, então, alto nível, baixo nível. Alto nível são próximas à linguagem natural, baixo nível, próximas à linguagem de máquina. Elas podem ser de propósito geral ou específicas de domínio. Propósito geral são as linguagens de programação que a gente trabalha normalmente, tá? Pode fazer diversas coisas com elas, ou linguagens mais específicas, tá? Então, geral. Linguagens de programação projetadas para resolver problemas de diversas áreas de conhecimento ou para realizar atividades diversas. C, C++, Java, Python, Rust, Pascal, Ruby, Go, etc. Linguagens específicas de domínio são linguagens de programação projetadas para resolver problemas ou realizar atividades de áreas específicas. HTML não é bem uma linguagem de programação, uma linguagem declarativa, mas ela é específica de domínio. SQL, tem gente que fala SQL, tá? Em inglês o pessoal fala SQL. A gente vai chamar de SQL mesmo, tá? Uma linguagem para conversar com bancos de dados relacionais. HDL, uma linguagem para definir hardware. Quem trabalha com a parte de eletrônica usa essa linguagem para projetar hardware, projetar processador, tá? MATLAB é uma linguagem específica para o pessoal da matemática. Tem construções lá para você automatizar diversos tipos de cálculos não triviais, que uma linguagem de programação simples. Simples não, uma linguagem de propósito geral faz, tá? Vocês provavelmente vão usar o MATLAB ou o GNU Octave, que é a versão
aberta, vamos dizer assim, do MATLAB, muito menos poderosa, mas aberta do MATLAB, na disciplina de cálculo numérico, tá? Outra característica das linguagens, elas são compiladas ou interpretadas, né? Então, uma linguagem compilada, eu escrevo o código, passa por um compilador e gera um programa nativo, que a gente chama, né? Do processador, do sistema operacional. Ou interpretada, isso não acontece diretamente. Eu tenho um ambiente que executa o código, tá? E tem linguagens que são híbridas, elas são compiladas, mas o resultado da compilação, ele não é executado como código nativo, ele é executado numa máquina virtual, tá? Mas são linguagens compiladas, a rigor, tá? Então, compilado e interpretado. Então, C, C++, Rust, COBOL, Fortran, Pascal. Eu tenho código-fonte, compilador, eu tenho código intermediário em assembly, eu tenho um montador, o assembler, que monta esse código intermediário em linguagem de máquina executável. O processo não é tão simples assim, tem coisas ainda no meio, tá? Mas a ideia principal é essa. Outro exemplo, Java, C Sharp, Clojure, Groove, Kotlin, Scala, Python. Eu tenho código-fonte, eu tenho um compilador, eu tenho um código intermediário, chamado de bytecode, e esse código intermediário é executado numa máquina virtual. Tem versões do Pascal que são assim também, tá? E linguagens interpretadas. Principal hoje em dia, né? JavaScript. Tem Ruby, Lua. Mas, basicamente, eu tenho código-fonte e eu tenho um interpretador que executa aquele código, tá? Linguagens interpretadas tendem a ser muito... A execução dos programas tendem a ser muito mais lentas do que linguagens compiladas. Porque tem toda essa sobrecarga. Você tem um programa que executa aquilo, que interpreta aquilo, ao invés de você ter uma coisa que roda, entre aspas, diretamente no processador, tá? Bem, o que a gente vai trabalhar como linguagem de programação? A gente vai usar a linguagem de programação C. Tem uma série de discussões, né? Qual linguagem utilizar para ensinar programação, né? Até a gente teve uma discussão aí, né, entre os professores algumas semanas atrás, né? Hoje em dia está na moda a linguagem Python, mas a linguagem Python, ela, apesar de ser útil e útil em alguns domínios, né, principalmente inteligência artificial, ela é uma linguagem que ela tem a tipagem dela, que a gente chama de tipagem dinâmica. Então, quando a gente declara uma variável, ó, que vocês vão ver que é variável, você não precisa falar do que tipo que aquela variável é, o que ela pode guardar dentro dela. E isso, para quem ainda não aprendeu a programar, pode gerar uma série de problemas, tá? Tem outros lugares que ensinam JavaScript como primeira linguagem de programação. Eu acho isso um absurdo, tá? Porque JavaScript, apesar de ser uma linguagem que está super na moda já há alguns anos e é utilizada muito no domínio da web, né? Ela, de novo, ela tem tipagem dinâmica, assim como o Python, e ela tem um monte de situações que você pode ter problema, né? Se você não souber exatamente o que você está fazendo. Então, por que a linguagem C é uma linguagem importante? A gente poderia até usar a linguagem Pascal. Tá? Uma linguagem Pascal é uma linguagem muito antiga. E o código da linguagem Pascal, ele não se parece tanto com as linguagens mais modernas, tá? Então, voltando, né? Por que linguagem C? Porque tem tipagem estática, que a gente chama. Isso auxilia você no processo de compilação, que você vai saber problemas que vão poder acontecer de antemão. No processo de compilação já vai ser avisado. É, E muitas e muitas e muitas, não, quase todas as linguagens modernas, elas têm alguma coisa da linguagem C, principalmente em relação à sintaxe, como que o código é escrito, como que ele é estruturado, tá bom? Então é ela que a gente vai trabalhar nesse semestre. E já vai, a linguagem C é muito velha. Não, a linguagem C não. Ela continua sendo mantida até hoje e atualizada. Então, um pouquinho do histórico, né? Desenvolvido em 1972 no Bell Labs. Bell Labs é companhia de telefonia lá dos Estados Unidos, tá? Tem a AT&T e tem a Bell, né? Dennis Ritchie e Ken Thompson com o objetivo de ser usada na criação de sistemas operacionais, no caso em Unix, e que fosse de fácil leitura e manutenção. Então, uma linguagem fácil de entender o que está escrito no código, fácil de manter o programa que está escrito e principalmente para escrever, para criar sistemas operacionais, né? Os Unix aí da vida,
que o Linux é um tipo de Unix, né? Que vocês já devem ter falado de Linux. Uma linguagem C muito utilizada até hoje. É uma linguagem padronizada, então tem um esforço de padronização dela, então você não simplesmente não pode criar um compilador dela e fazer de qualquer jeito, né? Ela é atualizada constantemente. A última versão, que é a C17, ela é de junho de 2018. O que sai nessas novas versões? Funções novas, né? Nada do outro mundo, mas funções novas, novas formas de gerenciar a memória e assim por diante, tá? Formas mais seguras e assim por diante. A próxima versão é a C23, tá? Acho que estão chamando de C2X, mas esse ano, agora 2023, vai ter a votação dos comitês aí da ISO para padronizar a próxima versão, que vai ser provavelmente a C23, tá? Então, de 2023, 5 anos depois. Ancestrais na linguagem C, BCPL-B, ambas projetadas aí para implementação do sistema operacional, tá bom? Então, é isso, pessoal. Nossa primeira aula foi essa. Gastamos bastante tempo, 1h05 de vídeo. Eu sei que vai ser cansativo. Se estiver muito cansativo, eu deveria ter falado isso lá no início, né? Põe a velocidade do YouTube em 2x que dá uma acelerada, tá? O próximo vídeo, que vai estar na playlist, é o vídeo onde eu vou ensinar vocês a preparar o ambiente para a gente poder trabalhar, tá bom? Eu vou fazer uma experiência esse semestre de trabalhar principalmente com o Visual Studio Code, ao invés do CodeBlocks, que é a ferramenta que eu usava até então, que eu uso há mais de 10 anos para ensinar a linguagem C, tá? Eu acho que o Visual Studio Code vai ser um pouquinho mais legal trabalhar com ele, tá bom? Mais fácil, vamos dizer assim, menos problemas a gente vai ter, tá? E eu acho que é basicamente isso, tudo bem? Então a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Abração, até mais e sejam bem-vindos novamente.